Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Hoje nós iremos ler a palavra de Deus e trazermos para nossa consciência o que tem nos esperado. O que tem Deus reservado para nós. Porque se foi visto, ou seja, se a gente receber uma palhinha daquilo que tem nos aguardado, é porque Deus quer que nós venhamos trazer para nossa consciência e não venhamos perder a fé. Porque não se engane, quando o irmão de Davi diz para ele, esse presunçoso, o que o irmão, o que a família, o que os seus irmãos estavam tentando destruir. Estavam tentando destruir a fé que Davi tem em Deus. Então essa é uma luta diária, a nossa confiança em Deus, aqueles que têm esperado em Deus, aqueles que têm o amado, o obedecido, têm guardado as palavras de Deus dentro do seu interior e têm vivido uma vida que agrada a Deus, uma vida em fé, uma vida a qual não vê, mas crer na palavra liberada, crer no Deus Todo-Poderoso, crer que é irmão de Jesus Cristo. Então sim, há uma luta, há uma guerra diária, aonde coisas, situações têm sido levantadas para destruir a nossa fé em Jesus, para destruir a nossa identidade, porque Jesus veio para salvar a nossa alma. Então não se engane, é porque o que tem nos esperado é tão bom, é tão bom, é tão bom. E aí quando o nosso psicológico está apegado às coisas, está apegado ao físico, e essas coisas elas são mexidas, elas são tocadas, há um abalo na nossa estrutura muitas vezes, porque o vento é real, a tempestade é real, a onda é real e você permanece sendo um ser humano que tem emoções, um ser humano que carrega afetividade, que gosta de pessoas. Então entenda, você tem um inimigo, você tem um adversário, você tem alguém que tenta matar a fé que eu e você colocamos no Filho de Deus. Não se engane. E estamos conscientes disso, olharemos para essas obras e veremos, essa obra não vem de Deus, essa obra não é de Deus, essa obra é do diabo. Então você ora, você clama, você pede a intervenção de Jesus, para que ele possa manifestar o seu poder, para que ele possa manifestar a sua glória e para que eu e você possamos conhecer aquilo que a nossa família, aquilo que eu e você, por amarmos Jesus, ainda não conhece. Você pode nunca ter visto a ressurreição, a cura, enfim, algo que é mostrado, uma situação, uma obra, a qual a nossa expectativa em Jesus, a nossa humilhação aos seus pés, a nossa confiança às vestes que o Pai entregou para ele, aquilo que o seu reino tem para oferecer. Então, leia a palavra, estude a palavra e creia na palavra. Porque nós que estamos sendo movimentados, direcionados, e as estratégias que Deus tem nos dado é o que sai da boca de Deus, é a palavra da boca de Deus. O que é que diz em Josué 1? O que Deus fala para Josué? Você será bem-sucedido. Por quê? Porque tudo que Josué faz, tudo que Josué dá o passo, tudo que Moisés também faz, tudo que Abraão faz, é porque eles têm andado na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, mesmo que o físico ainda não tenha se manifestado com a realização, com a concretização da palavra, eles têm caminhado, eles têm se movimentado com a palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Por que você acha que tudo isso está acontecendo à sua irmã? Ah, não, é porque Deus só gosta de Lília. Não.
É porque ele diz, aquele que me buscar de todo o coração. Buscar. Ele diz lá em Provérbios, aquele que buscar o tesouro, que buscar as coisas preciosas. Então, se você se colocar neste lugar, a palavra que Deus fala será cumprida, será executada. Você viverá o que a palavra de Deus ela fala, o que a palavra de Deus ela diz. Mas não esqueça, no meio do caminho, vozes contrárias, vozes que não creem em Deus, vozes da própria nossa humanidade, ou seja, sentimentos e emoções vão falar. Então, sua irmã aprendeu, tenha esperança que tu também aprenderá, tu também avançará, porque o poder do Altíssimo está te protegendo, está te guardando, está te guiando, porque aquele que enviou o Filho, o Deus Todo-Poderoso, o dono dos céus, o dono da terra, ele continua querendo salvar a tua alma. Ele continua querendo te guiar a tua eternidade. Então, você vai aprender como a sua irmã. A sua irmã confessava a verdade, dizia onde estava. Ou seja, como minha irmã uma vez explicou, o GPS só te leva a um destino se você souber onde está. Então, eu tinha problemas com emoções, eu tinha problemas com sentimentos, eu tinha problemas com identidade, eu tinha problemas da qual eu não conseguia sair sozinha. E por isso eu sou tão grata a Jesus. Por quê? Porque eu falei pra ele de onde eu queria sair, do que eu não conseguia fazer. E por isso que quando eu consegui sair, que quando eu consegui fazer o que ele manda, eu sei, não foi eu, não foi minha força, mas foi Jesus liberando o poder, foi Jesus me guiando, foi Jesus segurando na minha mão. E aleluia, e glória a Deus. E é por isso que eu não estou contando com a tua fé, porque eu não sei como está o teu psicológico, eu não sei como que está o teu estágio, eu não sei em que família tu nasceu e que pode estar tão frágil psicologicamente a ponto de não dizer não e se ter se tornado um escravo do roubo, um escravo um escravo ou escrava da prostituição, uma escrava da mentira, uma escrava do engano, uma escrava ou um escravo que realiza obras más, mas no nome de Jesus, toda a força, todo o poder, todo o controle mental, aleluia, glória a Deus, a mão poderosa de Deus vai te libertar, a mão poderosa de Deus vai te tirar deste lugar, e você terá uma nova mentalidade, e você obedecerá às palavras de Deus, e você será guiado pela palavra de Deus, porque Deus permanece querendo salvar a tua alma. Se tu estás vivo e se tu estás viva, é o que vai acontecer, é o que eu profetizo sobre a tua vida, que o próprio Jesus estará para a tua consciência os teus pecados, a quais tem que se arrepender, a quais tens que confessar, porque o próprio Jesus irá confrontar, e não é para o teu mal. Não recuse essa palavra, porque é para o teu bem, porque só Jesus pode nos parar, só Jesus pode nos dizer a verdade, só Jesus pode nos libertar do engano. Então eu profetizo e eu libero a palavra de Deus, a palavra a qual ele enviou o Filho, a palavra a qual ele diz: eu desejo salvar a tua alma, eu não tenho prazer em tu perecer. Então o próprio Jesus vai te dar força, resistência na tua mente e poder para saíres desse lugar, para abandonares esses lugares, mesmo que vozes contrárias e que estes próprios que te levou a este lugar queira te manter escravo deles, escravo das suas obras, escravo dos seus planos. Aleluia, glória a Deus. O próprio Deus poderoso, aquele que tem libertado a minha vida, aquele que tem guiado e dado a minha identidade verdadeira e libertado a minha mente do engano e libertado a minha mente da mentira e me feito conhecer a verdade e a sabedoria que é o seu próprio Filho. Essa palavra, esse Deus, esse reino vai alcançar a tua vida no nome de Jesus Cristo. Toda obra do inferno, toda obra de Satanás, toda obra que foi levantada, construída e você foi inserido, no nome de Jesus será destruído, no nome de Jesus será anulada e ele irá fugir, e toda obra levantada, Jesus
libertação, cura, avanço e conquista, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O que sua irmã vive é um plano de salvação, é o plano de Jesus Cristo, é a vida de um inocente e colocado em meu lugar por causa do desejo do Pai, a vontade de Deus de salvar a minha alma. Aleluia! Glória a Deus! Então, quando eu entreguei a minha vida aos 13 anos, eu nem sabia o que era pecado. Mas a minha alma precisava tanto de Jesus e eu entreguei. Eu caí em muitos laços psicológicos, por isso que eu sei que quando nós não temos nossa identidade firmada nas palavras, qualquer vento nos leva, qualquer vento, qualquer pessoa nos coloca dentro do poço. E isso pode ser a tua própria família, da tua própria família, daqueles que estão na sua família, não para que você fique com um sentimento de ódio e de raiva, não. Porque tudo está cooperando para o seu bem. Tudo cooperou para o meu bem. Olha eu vivo aqui. Porque eu não fui entregue à mão de homens. Eu fui entregue à mão de Jesus. E Jesus sabe que o Pai não quer que ele me perca. Então se eu estou vivo é por quê? É porque Jesus tem cuidado de mim. É porque Jesus tem cuidado de tu. Porque o homem podia não ter paciência. Porque a gente é ser humano. Ai... Que menina complicada, que homem complicado, mas Jesus está olhando e está dizendo, olha o futuro dela, equilibrada, saudável e falando as minhas palavras e vivendo as minhas palavras, sendo luz neste mundo. Então Jesus sabe que a obra que ele tem para a tua vida não será anulada, não será destruída, não será morta. Por quê? Porque é o que ele quer. E é o que ele quer que vai prevalecer. Então, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sabia o que era pecado. Não tinha nem arrependimento, mas eu entreguei, porque ele completava plenamente a minha alma. Eu era assim, né? Naquela época muito imergida e muito feliz. Mas por isso que hoje eu vejo as obras do diabo. Porque vejo por onde ele entrou, qual foi o caminho sutil. Porque saiba que é sutil, não é avassalador. Ele dá a rasteira no momento certo. Te joga no poço no momento certo. Porém, aquele que te enviou, aquele que te gerou, aquele que te guardou no ventre, ele disse para Jeremias que estava com Jeremias. Então, quando jogaram Jeremias aonde? Dentro de um poço. Então, o próprio Deus fez alguém se comover, fez alguém olhar para Jeremias e ir lá e tirar Jeremias de dentro do poço. Então, eu e você não estamos só. Se estamos sofrendo por fazer a obra de Jesus, saiba, há uma intervenção divina. Porque você não tem buscado sofrimento, mas tem sido colocado em situações difíceis, tem sido provocado no externo situações difíceis, mas aquele que te enviou, ele está com você. E por que essa palavra, Lilian, de você dizer que não se arrependeu de nada aos 13 anos? Porque eu não conhecia em que eu estava pecando contra Deus. E é por isso que, quando eu comecei a dar tempo à palavra e a crer na palavra, a própria palavra começou a me confrontar. E aí eu comecei a ter consciência de que aquela prática, de que aquela ação, de que aquilo realmente eu estava pecando contra Deus. E ali eu comecei verdadeiramente a fazer confissões, arrependimento, foi com o contato da palavra. E é por isso que a sua irmã hoje, ela tem essa consciência de que onde ela está não é porque ela é boazinha, mas porque é uma graça, porque é o amor de Deus dentro dela. Então esse meu coração, que hoje Deus tem trabalhado para ser doador, para ser amoroso, para ser misericordioso, não que a minha humanidade às vezes não fica com raiva, com vontade de dizer um bocado de palavra, não, eu tô aqui. As minhas emoções estão aqui. Mas eu tenho sido trabalhada pelo próprio Jesus, aonde ele tem trabalhado o meu interno, aonde ele tem falado do amor que ele tem por esses seres humanos. Então, por amar a Deus, por amar a Jesus, você fica, você perdoa. Isso é obedecer a palavra. Isso, você é misericordioso, porque você não sabe.
Se você vai cair, vai precisar de misericórdia. Se você vai falar e vai precisar de misericórdia. E porque eu creio na palavra da plantação. Eu creio na palavra da plantação. Então eu fui tendo conhecimento da verdade. A verdade foi me confrontando. E eu fui pedindo perdão a Deus. Pequei contra ti. Então eu fui vendo os caminhos que eu fui, aonde eu fui parar, o que eu pratiquei. Por mais que eu estivesse sendo enganada, por mais que eu estivesse sendo... no momento do engano, se você não conhece a verdade, você também não se conhece, então você é uma presa fácil para ser devorada, para ser machucada, para ser usada, para ser violentada, enfim. Mas, não é? Pela falta de prudência, como me traz agora o Espírito Santo, Tamar, ela confia no seu irmão. Como que ela ia pensar que seu irmão ia fazer algo daquela maneira? Como ela ia pensar que a frustração, que a violência psicológica e que a violência física, no caso dela foi uma violência física, mas hoje nós sabemos, a palavra de Deus fala, não é? Sobre se aqui não estiver bem, o corpo ele é atingido. Sobre a carga emocional que não é liberada, e aí veja como o sistema ele é lindo, que o próprio Deus criou. Se a carga emocional que está guardada não foi liberada, ela vai escoar para o corpo. Por quê? Se ela não escoasse, eu e você poderíamos surtar, enlouquecer, porque é uma carga emocional, o que você não liberou, que você não falou, mas que você guardou, que você reprimiu, que você repressou. E não fala sobre esse assunto, não libera as emoções. Quando você está falando sobre esse assunto, aquilo que lhe doeu, aquilo que lhe atingiu, emoções são liberadas na fala. O choro, não é? Você dá significado a essa vivência, a essas palavras. Por que lhe atingiu tanto? O que é que você esperava? Então essa carga é liberada. Quando você não faz isso, você sobrecarrega o seu cérebro. Você sobrecarrega o seu corpo. Você sobrecarrega o templo do Espírito. E essa carga, ela precisa ser liberada. Então você pode liberar em cima de um filho, em cima de um atendente. Quantas vezes, Jesus? Vamos contar testemunho para ver a obra de Jesus? Eu liberei essa carga emocional no trânsito. Alguém me trancava no trânsito. Vê essa carinha? Ai, eu ficava... E se a pessoa quiser, ainda... Era, olha, bravinha, carga emocional. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca falava sobre as minhas dores. Por exemplo, se você sentar com o meu pastor, ele não sabe nada da minha vida, porque eu nunca contei. Pessoas que têm mais proximidade e sabem, ou foi por fofoca de alguém falando, ou, como eu já contei aqui o testemunho, né, de pastores que foram mais íntimos, assim, quando eu tava passando por problemas no meu casamento, Ebraunia, não é? E Misael e Carla e o pastor Sérgio. Creio que eu ainda serei uma bênção na vida de todos eles, de todas as igrejas de Cristo, aonde homens que foram levantados com uma responsabilidade de pastorear ovelhas, né, seres humanos, foram muitas bênçãos na minha vida. Tanto o pastor da igreja a qual eu faço parte hoje, como os outros também, que de alguma maneira, e não só eles, muita gente passou pela minha vida. Muita gente plantou semente. Muita gente. Então, todos aqueles que, por exemplo, Luciano Subirá, que me ajudou muito a entender o que era santificação, maturidade, por eu ser uma pessoa que me cobrava muito a perfeição, mas entender que agradar a Deus, se santificar, se separar, é gradual, e isso vai afligir a sua mente, inclusive, não é? Que é o que eu posso te dizer da minha experiência pessoal, porque para você sair de ambientes, para você dizer não, quando você é muito afetivo, é muito apegado, isso é difícil para você romper com isso. Mas aí quando você diz não, veja, você não estava dizendo não. E você não sabia o que estava nas pessoas. Mas quando você diz não, as pessoas revelam o que elas pensam de você. As suas ações vão provocar algo nas pessoas. Como teve uma pessoa que veio me falar da vida de alguém, e eu disse, né, instruí aquela pessoa na palavra sobre essa maneira de viver, e a pessoa foi pacificadora.
disse, muito bem, tudo bem, vocês têm razão. E desde a próxima vez que me encontrou, não falou mais de ninguém. Só falamos eu da minha vida e a pessoa da vida da pessoa, e liberando ali que do Espírito é gerado, porque falar da palavra de Deus é a melhor coisa que eu amo. A palavra de Deus é vida. Então ali a gente poder fortalecer mentalmente a fé uma da outra. Já teve outra pessoa que eu fui trazer uma palavra de exortação, que veio com um confronto pesado e de julgamento. A pessoa começou a mandar palavras assim ofensivas e propagar coisas que não existiam. Mas qual é o meu papel como cristão? Que reconhece que tudo que é hoje é por causa de Jesus. Que não vai praticar o mal, porque isso é o que o diabo deseja. E que vai falar das suas dores, da parte que foi afetada, e orar para que Jesus tenha um encontro. Porque só Jesus pode trazer essas almas para sua consciência. O que você está fazendo não é o caminho certo. Então, Ananias orou ali, né? Por Saulo, porque o próprio Deus mandou. Então, se Deus não desistiu, por que eu irei desistir? Se o filho do trono, ele não colocou mãos em seres humanos, por que eu vou colocar? Eu vou continuar mantendo a minha mente focada, que é algo que eu tenho aprendido, porque lá na juventude, a minha mente saiu do foco, saiu do meu primeiro amor, saiu do lugar de importância, e minha mente foi dominada por muitas outras coisas. E quando eu vi que essas obras estavam vindo para também, pela afetividade, por aprovação, por várias coisas, para querer te virar do foco, eu pude então ter consciência. Essa obra não vem de Jesus. Agora é necessário que eu exerça uma fé. A fé qual? Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele vai resolver. Se Deus está no controle, eu não posso me desesperar. Se Deus está no controle, eu não posso ir lá falar. Eu tenho que continuar como Neemias fazendo a obra. Então é algo que Deus tem me ensinado. Por quê? Porque tenho dado tempo para Ele. Então eu não sou melhor do que você. Se você também praticar essa obra, a obra que o próprio Deus nos exorta e nos conduz, medita na minha palavra, meditar. Então a sua mente, seu pensamento, seu raciocínio, ele vai estar dominado pelas palavras de Deus. Ele não vai estar dominado pela voz dos sentimentos, pela voz da emoção, pela voz das pessoas negativas que não passam tempo com Deus, que olham para o banco, que olham para as circunstâncias, que estão totalmente voltadas para si, não para a palavra e não para o que Deus fala, mas para o que os seus sentimentos falam, para a aprendizagem das suas vivências. Então, focado na palavra, mente focada na palavra, dominada pela palavra, porque quando há meditação, nós estamos ensinando para o nosso interno algo que o próprio Jesus está nos preparando, seja para avançarmos territorial, seja para conquistarmos, seja para pegarmos despojos, sermos para avançarmos na cura. Eu não sei, mas eu sei de algo, que no meio do caminho, que em todo o processo, haverá situações que tentará nos parar. Então, eu tento e essa vivência com a palavra é muito bom. Recentemente aconteceu algo que muito me afligiu, porque eu amo muito essa pessoa da minha família, e eu entendia que o diabo queria distrair a minha mente. E ali eu disse: Senhor, seja o que o Senhor quiser, eu vou confiar, o caminho que o Senhor permitir, porque eu creio que o Senhor está no controle da vida desta pessoa. E o Senhor me confortou como? Como que o Espírito Santo me confortou? Com a palavra. Ele me deu uma palavra, e se Ele me deu uma palavra, o meu interno tem que descansar. Mas a sua mente, esse conflito, se dependendo, se você estiver muito vulnerável psicologicamente, isso não é da noite para o dia. Isso é uma guerra, isso é uma aprendizagem. O que seria então se eu não confiar na palavra? Eu ia começar ali a ficar meditando. Aí ia entrar o desespero, ia entrar o medo, os sentimentos. Mas a palavra de Deus me confortou e eu fiquei na minha mente com a palavra. E só resta a mim crer. Crer no caráter de Deus e no controle de Deus. Porque ninguém coloca bebê dentro de um cesto se não confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas uma mãe desesperada,
uma esposa desesperada, um esposo desesperado. E eu já tive nesse lugar, porque não sou melhor do que você. Então, se eu aprendi, há oportunidades para você. Então, se a gente se entrega ao desespero, a gente fica distraído na mente de ouvir a estratégia do céu, de ouvir o conselho do Espírito, de ouvir o que se deve fazer, mesmo que pareça... Pronto, você colocou o bebê no cesto. Você vai ter que confiar na proteção de Deus, mesmo que o caminho seja vulnerável, mesmo que o caminho diga o cesto pode virar e pode morrer, um bicho pode comer. Você tem que confiar que o seu filho, que o que você ama, quando se trata de vida de pessoas, Deus está guardando, Deus está protegendo. Próprio Deus se mostrou para Jeremias, se mostrou para Moisés, falou com Josué. Então Deus mudou. Deus não pode falar com teu filho, Deus não pode falar com teu esposo, com a tua mulher, Deus não pode falar com teu pastor, Deus não pode falar com esse doutor, com esse professor. Eu não sei, eu só sei de algo, que Deus, ele não mudou. Então, houve uma vez que eu estava passando por uma situação muito difícil com meu esposo, questão de mente, de pensamentos. Sabe o que aconteceu? Ele trabalha com gerenciamento da empresa e ele tinha viajado e nós estávamos discordando em algo. Lembra Maria e José? O que aconteceu? Maria discutiu com José? Irmãos, o que nós temos que ter na consciência é se nós estamos usando a legalidade do mundo. Por exemplo, vamos falar de mim. Eu sou mulher, faço o que eu quiser, tu não manda em mim. Ou se eu estou andando pela palavra. Eu estou buscando andar pela palavra. Se meu marido não concorda, se Deus não convenceu, é porque não é o tempo. Acaso Deus vai dar um plano e vai chegar com confusão, com briga, com separação? Pode ser algo da minha cabeça, pode ser minhas emoções e pode ser verdade. E o próprio Deus vai se encontrar com aquele que faz parte do projeto. Então eu começo a ficar na minha mente calma, eu nem vou brigar, não vou discutir. Eu posso até falar o que Deus falou, não creu, Deus vai convencer. Então, veja. Então ali aconteceu dele atender um cliente que era um senhor, que era apaixonado por Jesus, pelas palavras de Deus. Eu só sei que esse homem me ligou e disse, filha, ele me chama de filha ou de princesa, esses nomes, né? Ele falou, filha, eu encontrei um senhorzinho que é um dono muito bem sucedido, veja, bem sucedido da empresa. Mas que tá ali, era um homem com muitas riquezas, com muitos negócios. Meu marido... que tem muitos mercados, né? Meu marido foi atender ele, foi falar com ele, né? E este homem foi usado para falar a palavra pro meu marido e para orar por ele. E este homem voltou para casa de viagem, outra pessoa. Então ele não me ouviu, mas Deus colocou alguém no caminho dele que ele ouviu. E ele ouviu e nós permanecemos com paz na nossa casa. Eu não tenho como convencer ele. Porque às vezes eu possa ter em Jesus uma fé, porque eu estou em contato com a palavra, não é? Porque Jesus tem falado para mim, porque foi o anjo que falou para Maria. Aí Maria vai falar para José. Aí José, né, ali, né, ouve ali, né, não creu, mas Deus enviou um anjo e ali ele passou a entender o plano que o próprio Deus estava. Então isso é testemunho. Então, por exemplo, quantas vezes, só para encerrar, quantas vezes eu já falei no telemarketing, e a moça, o banco não queria fazer o que eu queria, ou que eu tava certa, e o que eu fazia? Gritava, eu sou assim hoje? Não, mudei, isso é muitos anos, nem tinha filho. Mas veja, eram emoções que de alguma forma era ativada e descarregada em algum ambiente, em alguma pessoa. Entende? Então essa palavra vem de Deus, é para que você tenha esperança que se eu já avancei um bocadinho, ainda tem muito a avançar, você também vai avançar. Para você entender que onde eu estou é por causa de Cristo, não por causa de mim mesma. Eu ia falar algo, mas também esqueci. Então Deus falou com meu marido, Deus falou para ele sobre o plano e ele voltou outra pessoa para casa. Assim.
Então, quantas vezes já aconteceu, meu marido, ele trabalha com pessoas assim, e ele tem que ir pra festas, tem que ir pra eventos, e no início eu ia de cara feia, era a pior esposa que podia, e até o Espírito Santo me confrontava, por que eu agia daquele jeito? Porque eu estava presa a uma religiosidade da minha adolescência, mas não tinha fé suficiente, para crer que Deus estava indo comigo na Babilônia. Então ali Deus me deu paz, ele me confrontou, entendeu? Então eu ali ficava de uma forma e dando brecha pro diabo. Pra quê? Que mulher chata. Você tá entendendo? E agora eu vou. E aí, no início, muitas das festas ele gostava de ir. Hoje ele vai pelo social mesmo. Ele vai porque ele tem um compromisso. Porque é do trabalho dele. Porque eu vejo nas ações dele, ele vai e já quer ir embora rapidamente. Quem fez isso? Minha boca? Não. Tentou fazer, não conseguiu. O próprio Deus tirou o interesse, tirou o gosto, tirou o prazer. Por quê? Porque está a cada dia mais em contato com a palavra, como eu. Então essas coisas é testemunho para você entender. Para você entender. Então, eu posso usar do mundo. Eu faço o que eu quiser. Então você pode estar em guerra com seu marido porque você está usando a lei do mundo. Você não está sendo companheira. Você não está sendo submissa no caso de ser companheira de seu marido, de ser uma ajudadora. Sara vai parar na casa de um rei. Noemi sai do lugar e vai para outro e é prejudicado sim na sua vida. Não mudou. Porque essas mulheres e essas pessoas, porque você pode ser um homem, você pode ser um filho, eles confiavam em Deus, na intervenção divina. Eles não se entregavam. Então Vasti diz, eu não vou. Você tem uma aliança, tá na aliança, irmão. É companheira desse marido, é companheira dessa mulher. Nós temos, e aqui eu não vou te dizer o que fazer. Você tem que ir para onde eu fui. Eu fui pros pés, eu fui confrontada pela minha religiosidade. Chegava lá nos ambientes que eu me achava melhor do que todas as pessoas. E eu sou melhor? Não. O que eu tenho é graça, é favor. É a minha consciência com a verdade. E aqueles que estão ali ainda não têm. Mas pode, através da minha vida, clamando ao sangue de Jesus, para que Ele possa liberar a vida dessas pessoas. Então a mentalidade mudou. E ele mesmo não quis mais ir aos ambientes. Vai por obrigação, vai porque se é pedido. Por quê? Porque quando eu reconheço o que Jesus fez por mim, eu consigo ter paciência com o outro. Porque eu reconheço que eu não mudei da noite para o dia. Porque eu reconheço que eu não sou assim porque eu sou assim. Eu sou assim porque tem alguém investindo em mim. E quem está investindo em mim é Jesus. É o Filho de Deus. Eu fui entregue nas mãos dele. E a obra que ele tem feito... Claro, e aí há a minha parte, eu busco saber a verdade, conhecer a verdade, mas eu dou ao outro o que Jesus tem me dado. O que o outro vai fazer com aquilo que eu tenho dado, se a pessoa vai ser ruim ou mal, aí não depende mais de mim. Mas eu vou dar aquilo que Deus... Então o meu casamento passou a ser outra coisa. Quando eu passei a andar alinhado pela palavra e não usar da lei do mundo para dizer eu sou mulher... Faço o que eu quero, não tô afim, eu não vou. Não é assim. Então, se você tem dificuldade como mulher ou dificuldade como homem, procure na palavra qual é o seu papel dentro dessa aliança. E você verá que o inferno não vai ficar. Então, a palavra que nós iremos ler hoje é Apocalipse 21. 21, a partir do verso 1 até o 8. E vi no céu, novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva,
enfeitada para o seu noivo. Vamos repetir? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, e diz para mim e para você, porque Deus me traz com esta palavra para trazermos para nossa consciência o que nos aguarda, para reanimar, reavivar a nossa fé e para que não venhamos a nos perder com tudo que Ele tem nos dado aqui neste mundo, com tudo aquilo que a nossa vida tem sido alcançada pela sua misericórdia, bondade e pelo seu amor. Então dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Vamos repetir? Aleluia! Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha a promessa, para lembrarmos da promessa. Eu vou fazer a leitura, porque a palavra de Deus fala por ela mesma. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá luto, nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor
Bora lá, irmãos. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então João viu, né? No verso 10 aqui, ó. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, o último verso, verso 27. Nela não entrará nada. Então, presta. Aqui no mundo, nós estamos tendo oportunidade. Oportunidade. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira. Gente, mentira, veja. Mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Para encerrarmos, veja aqui. Lá, quando Deus fala a Moisés sobre o povo, naquela parte onde eles estão ali fazendo, né? Pediu deuses. Veja o que Deus fala. Deixa eu encontrar aqui onde é que tá, que Deus falou. É aqui. Lá em Êxodo 32, o verso 33. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Então, veja. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Isso é muito sério. Então Deus tem falado muito sobre vestes, não é? Sobre mentalidade. Então você pode achar que é um bicho, você pode ter uma vestes, mas Deus quer te dar novas vestes. E lá não vai entrar com as vestes
que hoje, se for contra o que Deus ele nos diz, nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, eu ouvi de alguém que disse, Jesus não rejeitou ninguém. Ou seja, como se Jesus aceitasse todo mundo assim, de qualquer jeito. Jesus diz, vinde como estás. Porque a questão que foi levantada foi a questão de entrar no céu. Mas a palavra está dizendo que no céu não vai entrar de qualquer jeito. Você vem como você está. Mas no céu, a própria palavra está revelando para você. A salvação está disponível. O poder de Deus está disponível. O Espírito Santo. Então nós temos hoje tudo para que possamos receber essa vitória. A vitória a qual Deus quer nos entregar. Porém, não vai entrar na casa de Jesus de qualquer maneira. Então, foi dito lá na sala de aula, no caso, que foi falado que Jesus não rejeitou ninguém. Porque foi levantado, porque pessoas que acreditavam ser uma coisa que é contrária ao que a palavra de Deus diz, então ali aquela autoridade disse, Jesus não rejeitou ninguém. Como se pudesse entrar no céu de qualquer maneira. Pois é o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus, não é Lília, que está dizendo de que maneira entrará no céu. Então Deus está dizendo, nela não entrará, não vai entrar nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Só para a gente ler novamente. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a recompensa. Então, quando Jesus falava sobre os incrédulos, e se você ouviu as mensagens anteriores, ouça em nome de Jesus, porque o sofrimento, Deus está protegendo a sua igreja, todas elas, porque realmente é o Espírito Santo que me ensina e que fala, e eu creio naquilo que ele fala e venho aqui e libero a palavra, porque é assim que nós devemos andar com Deus. Porque ele que cumpre a palavra, é ele que se responsabiliza por tudo aquilo que ele tem gerado em mim. Então, quando fala incrédulos, na última ministração que é Deus está protegendo a sua igreja, onde Jesus fala, né, para aqueles que estavam conversando ali com Jesus e Jesus estava respondendo, não era brigando, eles estavam dizendo que eram filhos, que era filho de Deus. E Jesus os confronta e diz, é filho do diabo. E Jesus me fez ver na palavra, que eu já tinha lido essa palavra e ele trouxe novamente, que a palavra de Jesus não entrava neles. Então aqui, os incrédulos, aqueles que a palavra de Jesus não entra neles, eles não creem no que Jesus está falando. Não é diferente. A palavra que hoje Jesus tem colocado em mim e você, por isso que é muito sério. A luta de Satanás é para que eu e você venhamos perder a fé em Jesus Cristo. Por isso que situações, e eu e você, sem resistência, temos suportado essas situações, muito vem confrontar a nossa identidade. Uma pessoa que já é anos de cristão, ouviu eu falar de Jesus, falando algo, sabe o que a pessoa falou? Mas eu orei, não fiquei com ressentimento nada. Na verdade, eu até me alegrei, porque aí eu vi, eu estou fazendo a vontade de Deus. A pessoa disse, se você continuar falando assim, eu vou te chamar de louca. Então, está se cumprindo a palavra. E outras coisas, né? Outro ambiente, qual Deus me mostrou, porque fez eu sair, né? Um ambiente assim, familiar, me afastar, me ausentar. Não deixei de amar essas pessoas, eu continuo orando. Mas porque o Espírito quem? O próprio diabo, ele quer usar para matar a minha fé em Jesus. O próprio ambiente, o Senhor me fez voltar lá. A própria pessoa disse, não, Jesus está aqui dentro de nós. Como se a gente não precisasse congregar com os irmãos. E não é isso, temos que congregar sim. E a pessoa disse, não, a igreja é dentro de nós, a pessoa falando. Então, assim, as palavras que Jesus põe em mim, Jesus me mostrou no ambiente.
Entendeu? Eu continuo orando por esses seres humanos, mas o que ele me fez ver foi que o diabo queria usar para matar a minha fé em Jesus. Num ambiente, em vários ambientes. Então eu fui em um ambiente e totalmente metralhada como Estevão. Tanto é que eu falei para você, nesse mesmo dia, pela manhã, eu ouvi as palavras de Deus e eu já estava, não é? E a minha fé ali sendo renovada e a minha fé sendo em Deus alcançada, assim, né? Ativada. E eu tava daquela fé mesmo de dizer, ó, sofá vai pro outro lado em nome de Jesus. Não era pequena não, porque quem tava falando tava no mesmo espírito e a gente tava com a fé, enfim. Aí eu fui para um outro ambiente no mesmo dia, e naquele dia Estevão foi totalmente metralhado com palavras. Não que eu fiquei olhando dizendo é contra mim, não. Primeiro que estava pesado, mas no outro dia, em casa, quando o dia se findou, Deus, ele me abriu a visão e ele disse, aquilo tudo foi para você. E aquilo me atingiu tanto de uma maneira que eu passei alguns dias tristes, alguns dias chorando, porque gosto bastante da pessoa, mas enquanto não há uma conversão de mentalidade, pessoas falarão que acham, e muitas vezes sem temor, mesmo muitas vezes sem temer a Deus. E eu e você também pode se dar esse lugar. Tanto é que nesse dia que o Senhor abriu minha visão e ele disse, foi para você, e eu comecei a chorar porque fui julgada da maneira errada, eu não consegui falar as palavras de Deus. Por quê? Porque eu estava imergida nas minhas emoções. E o meu ventre querendo gerar uma forma de se defender. Então ali o Espírito Santo me deu prudência. Hoje não grave, hoje não fala. Mas o que estava tentando se destruir? A minha fé em Jesus. A minha fé nele. O que eu creio nele. Porque, irmão, eu leio e eu creio no que está aqui escrito. Porque quem está falando é Deus. É Jesus que está dizendo, eu ressuscitei morto, eu curei estancamento, eu curei enfermidade, eu dei a minha vida para salvar a tua alma. O meu pai ama vocês, o próprio Pai ama vocês. Então quando eu leio, eu creio, porque é o caráter de Deus, é quem Ele é. Ele criou todas as coisas e Ele falou e as coisas aconteceram. Tá o Éden para provar, então não há nada que eu olhe para a palavra, que eu olhe para relacionamento, homem e mulher, que eu olhe para perseguidor. Na palavra me diz o que Deus ele é capaz de fazer por aqueles que têm sido colocados em sofrimentos por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da incredulidade, por causa das obras de assassinar, de roubar, de defamar, de mentira, de engano. Então ele tem me mostrado o que ele pode fazer se eu resistir, se eu não retribuir com o mal, mas que por um momento eu vou ser afligida. Imagina uma pessoa entrando numa cova de leões. Daniel não sabia o que ia acontecer. Imagine uma coroa de espinho na tua cabeça. Tu acha que não doeu, não? Se nós temos células de dores que nos faz sentir dor, é por isso que quando você coloca a mão no fogo, você tem uma reação aí do cérebro, tira a mão. E é por isso que, psicologicamente, temos que acolher as palavras difíceis para o nosso interno, para não reagirmos. Porque se formos reagir, podemos reagir da maneira errada, podemos dar com a medida errada, podemos matar esse próximo. Matar esse próximo que pode estar sendo conduzido pelo reino das trevas. Porque ou você obedece a seu pai Deus, ou você obedece o pai da mentira, o diabo. Então, a incredulidade tem muito disso. Não creio nas palavras que Jesus está pondo em você. Isso é livramento, isso é prudência, ocultar-se, sair do ambiente por um momento. Então, ali o Espírito Santo... Então, eu não entendia porque a ministração do Espírito Santo, e por esses dias ele disse, a tentativa do inferno era matar a sua fé, era matar a sua fé em Jesus, e ele ia usar essas pessoas para matar a sua fé, a fé em Cristo. Então, o Senhor me deu um louvor, que eu gostaria que nós ouvíssemos, para trazer à nossa memória, João viu. E eu não sou cantora, mas todos nós louvamos ao Senhor, o adoramos, não é? Porque muito ele tem feito por nós, e tudo que tem boca, tudo tem fôlego, louve ao Senhor. Não por ser cantora, mas
porque devemos obedecer a palavra. E a palavra diz que nós devemos louvar. E a palavra de Deus é saúde mental também. Vai animar. Quando eu ouvi esse louvor, o Senhor disse leve, leve. E muitas vezes eu fui parada pela vergonha. Não é parada por aqueles que pensam, né? Não é cantora, olha que voz horrível. Mas não tem a ver com a voz para essa área. Mas tem a ver com um coração que louva, com gratidão, com pureza, com verdadeiro amor, porque reconhece tudo aquilo que Jesus tem feito por essa ser humana e que também tem feito a você. Então, se você tem boca, se você tem fôlego, isso é instrumento do templo. E o templo, a palavra diz, e eu creio, é do Espírito Santo. Então, esse corpo, ele não foi nos dado por um acaso. Ele foi nos dado para habitar o Espírito Santo, para que ele desenvolva essa mentalidade de filho e filha. E o poder de Deus, o poder do Altíssimo, está nos protegendo. Deixa eu colocar aqui o louvor, a gente só vai ouvir. E vamos encerrar essa palavra. Fica até o final, em nome de Jesus. É lindo, esse louvor é bem antigo. Se você puder, feche seus olhos. Porque é isso, bote na sua igreja, lembre aos cristãos que essa é a maior vitória que a gente vai conquistar, que a gente vai conseguir em nome de Jesus. E milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiças de ouro, e no meio de 7 castiças, semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Aleluia, muito bem essa parte. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para nós sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu, não mais pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos. Quem vencer? Quem vencer? Glória a Deus! Aleluia! Eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com Cristo a vida eterna nos concedeu. Não é sonho, não. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Aleluia, glória a Deus. Que lindo esse louvor, não é? Não é um sonho. Não é um sonho, vai se tornar realidade. Ao que vencer. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja.
com violência pegaram as vestes de José, rasgaram, mas aquele que está conosco, ele nos devolve as vestes e vestes melhores. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela minha vida. E quando eu louvava, o Espírito Santo, fale para eles. Olivia, tu não tem vergonha não? Eu digo, não. Sabe por que eu não tenho vergonha mais? Mas no início, sim. Porque eu creio no que está escrito aqui. Eu creio que está escrito na palavra de Deus. Então, quando eu chegar lá, se é para eu continuar viva, eu quero que Jesus sinta muito orgulho de mim. Então, eu sei que obras, manifestações físicas se levantarão. Obras de quê? Do inferno. Para tentar fazer com que eu e você pratique o mal, para tentar fazer com que eu e você perca a fé em Jesus, para tentar roubar de nós a nossa identidade. Por isso é tão bom, sabe? Paulo estava ali enviando cartas para a igreja, ou seja, hoje eu entendo como é importante o preparo psicológico para nos prepararmos para a perseguição, para quando acontecer, para nos prepararmos para o poço, para a prisão. Irmãos, foram prisões violentas que eles foram presos. Foram situações muito difíceis e eu e você estamos fazendo missões no mundo. Você está fazendo missão aí na área da medicina, na área da psicologia, na área da psicanálise, em todas as áreas. Então não tire o altar de Deus, porque a vida é a palavra. A vida é a palavra. O que salva é a palavra. A orientação da vida é a palavra. Você está fazendo missões quando está fazendo bolo, quando está vendendo bolo, quando está vendendo carro, quando está indo na casa de alguém fazer eletricidade, instalar a internet. Bom seríamos que a nossa mentalidade mudasse. A mentalidade da mulher de Samaria, ela pensava onde devorar, eu tenho que ir no templo. E missões é no mundo, é as nações. Aleluia, glória a Deus. Então, por eu crer na palavra, é que a vergonha não tem lugar na minha vida. Porque eu reconheço o amor, eu reconheço a obra de Jesus Cristo e não da natureza humana, mas dele na minha vida. Então, homens e mulheres que têm sido levantados como os pastores, pastores locais, pastores de nações, porque não é fácil, viu? Ser pastor não é fácil. O que Jesus espera, a entrega desses homens e mulheres, porque falas assim, Lilian, porque o Pai diga, fale dessa maneira. Homens e mulheres pastores, homens e mulheres líderes, porque essa pessoa que embora tenha o nome de pastor, de professor, de mãe, de pai, e embora tenha essa autoridade, esse desígnio, não deixou de ser um ser humano. Não deixou de ser um ser humano. Um ser humano passivo de erro, passivo de se perder com as bênçãos, como Davi, que ali realizou um desejo. Então, continua sendo um ser humano. A palavra de Deus nos instrui. A palavra, agora, a parte que nós precisamos entender. A parte humana é afligida, dói e dá vontade de fugir. Dá vontade de falar. Dá vontade de se defender. Dá vontade de dizer, não aguento mais, eu vou sair, eu vou abandonar tudo. Porque eu sou humana, você também é. E a gente não compartilha dessa fragilidade. E o que faz alguém louvar na prisão? É uma alma que ama Jesus, irmão. É uma alma que reconhece o que Jesus fez, o que Paulo e Silas enfrentou. E é o Espírito que traz essa palavra. Irmão, Jeremias, Ezequiel perde a esposa, porque o ministério de Ezequiel era um exemplo. Ele vivia a palavra e depois ele falava para o povo de Deus aquilo que ia acontecer. Então, quando ele perde a mulher, ali havia um símbolo, mas ele perdeu a mulher de verdade, porque o povo, o templo seria atingido, o templo que o povo tanto amava e era o prazer dos olhos do povo, como a própria palavra diz. Então, ali é representado, Ezequiel representa o cerco. Cadê esses profetas? Imagina Ezequiel lá deitado e representando o cerco de Jerusalém. Jeremias falando para sacerdote, para levita, para o rei, para todo mundo, que a cidade seria invadida, que a cidade seria destruída, que não resistisse, que aceitasse a disciplina. Jeremias falando, Deus não quer essa desgraça, Deus não quer que isso aconteça, mas para isso abandone os maus caminhos. Então você vê
que eram ministérios. Vê aí Samuel. Vê aí... Vê Samuel. Vê Elias. Vê Eliseu. Então veja, vai acontecer. Vai acontecer. E tudo isso é preparo psicológico. Então, quando você fala a palavra de Deus, quando você ministra a palavra de Deus, quando Deus te ensina sobre jejum, quando Deus te ensina sobre maturidade, quando Deus te ensina sobre santificação, quando Deus traz uma revelação, uma mensagem, é para nos fortalecer como irmãos. Porque nossa mente converteu, devemos fortalecer uns aos outros. Porque as situações difíceis é real. Porque a palavra... Você crê na palavra? Então a palavra está dizendo que nós estamos... Você tem outros irmãos que também estão sofrendo. Você tem outros irmãos que também estão sofrendo. Que Deus levanta em nome de Jesus homens e mulheres que aqueles corações, porque a palavra diz que o próprio Deus movia os corações para levar ofertas para o templo, para levar ofertas para a construção daquilo que Deus tinha gerado no coração de Davi, que Salomão deu início. Então o próprio Deus moveu o coração das pessoas. Eu não sei o projeto que Deus te entregou, mas no nome de Jesus receba essa palavra, porque o próprio Deus vai enviar recursos, o próprio Deus vai mover corações. Por quê? Porque Deus não mudou. Ele permanece o mesmo, Ele é soberano, Ele é suficiente para sustentar, para conduzir e para o seu povo. Nós não precisamos de um rei, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso Senhor, diz o Senhor. Aleluia! Saia da segurança do Egito e entre no caminho da provisão. E entre no caminho sobrenatural. Porque é o próprio Deus que vai enviar maná, que vai enviar cordonizes, que vai abrir mar. É a palavra dele se cumprindo, se manifestando e realizando o que ele decidiu fazer por um povo que ele mesmo lhe tirou. O povo do Egito é Deus, é o soberano, é o grande eu sou, é o todo-poderoso, porque ele diz, eu sou. Confie em Deus e permaneça caminhando, porque é Deus que está conduzindo a igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.